Olá, meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus, a todos aqueles que estão se inscrevendo em nosso canal e pedir para que você também nos ajude, pois você só não é um inscrito do canal, você também faz parte desta obra em levar a palavra de Deus onde quer que ela chegue. Eu quero tão somente meditar com vocês no livro de Apocalipse, capítulo de número 9, e o versículo de número 20. Nós vamos fazer aqui uma leitura do 20 e 21, que diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedras e de madeira, que nem têm poder, que nem podem, ver, nem ouvir, nem andar. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Vamos orar a Deus, pedir para que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento para compreender esta palavra em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos pedir a tua bênção, que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa nos iluminar, Senhor, para que possamos compreender essa palavra, Senhor, da forma como ela aqui está revelada já desde o princípio. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje em dia se fala muito sobre pandemia, sobre Covid-19, o coronavírus. Eu trouxe aqui para clarear a nossa lembrança, que o mundo sempre foi assolado por pestes, por pandemias. Nós vamos encontrar registrado na história a peste negra do século XIV, onde assolou a Europa, matando milhares de pessoas. Depois a varíola. Até hoje, as pessoas são vacinadas contra a varíola. A cólera, que em 1817 matou centenas de pessoas. E a gripe espanhola, que matou em 1918 milhões de pessoas. Acredita que ela tenha chegado a 50 milhões de pessoas que foram mortos pela gripe espanhola. Também a gripe suína, ou a conhecida H1N1. De maneira, irmãos, que no fim, todas as pestes que a Bíblia diz que viria, elas estão aí e acompanham os séculos. Sai entra vem outra, de maneira que elas vão se mutando e assim vão sucessivamente. Agora, a preocupação que a igreja atual, a igreja militante, ela tem na seguinte pergunta: como será a igreja de Cristo depois que passar essa pandemia do Covid-19? Como será? Será que os templos vão se encher? A palavra de Deus, ela nos diz no texto que nós acabamos de ler, que homens que não foram regenerados ainda continuarão no período da grande tribulação cometendo os mesmos pecados, as mesmas blasfêmias. E nós vamos ver que os templos, depois desta pandemia, pode ser até que eles venham se encher de novas pessoas. Mas a nossa dúvida é a seguinte: qual é a motivação dessas pessoas irem frequentar os templos? Será que foram chamadas verdadeiramente por Cristo? Ou será que elas estão preenchendo os templos com medo de morrer e do juízo final de Deus? A Bíblia diz, irmãos, que durante a grande tribulação, que é os dias que está chegando, estamos se aproximando cada dia do fim, a Bíblia faz menção que, realmente no capítulo 9, que estes homens, ou quando fala homens, significa homens, mulheres, toda a geração de então, os que não foram mortos pelos flagelos do capítulo 9, eles ainda não vão se arrepender das suas más obras. Eles não vão se arrepender. Não pense que qualquer tipo de peste pode levar alguém aos pés de Cristo.
pode causar um temor da morte e de um sentimento de um juízo sem Deus. Mas quem leva as pessoas até Cristo, aos pés de Cristo, é o Espírito Santo. E nós vamos ver como isso se completa dentro da palavra do Senhor. E depois de toda essa peste, de toda essa mortandade toda que Apocalipse nos mostra aqui no capítulo 9, o 21 diz que eles não se arrependeram dos seus homicídios, que eles não se arrependeram de suas feitiçarias, continuavam praticando, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos, de forma nenhuma. A mente deles estavam completamente cauterizadas no erro, porque há muitas pessoas que até frequentam os templos religiosos, mas talvez carregam até uma Bíblia, mas ainda não foram regenerados verdadeiramente, não foram transformados, não nasceram de novo. Quando a Bíblia fala sobre isso, nós vamos lembrar de João, o Evangelho de João, capítulo 3, que Jesus ele encontra Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, dispensa comentário de que um homem fariseu, super religioso, mas que o próprio Cristo disse para ele: necessário é você nascer de novo, não é? Então nós vemos, irmãos, que essa situação que nós estamos vivendo e que as gerações passadas já viveram, nós entendemos que Deus sempre tem os seus remanescentes, Deus sempre tem o seu povo, Deus sempre tem os seus eleitos, e a igreja voltará sim. Ela atravessou todos os séculos, triunfante, gloriosa, porque Deus é quem sustenta o seu povo. Deus é quem sustenta as suas ovelhas, melhor dizendo, Deus sustenta as suas ovelhas. No capítulo de número 16 do livro de Apocalipse, a palavra de Deus ainda nos diz aqui, o versículo 9, capítulo 15 de Apocalipse, versículo 9. Veja bem: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa de suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então nós vamos entender claramente que não são flagelos, não são pestes que traz alguém verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas então você me perguntaria, como que acontece isso? A peste, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da palavra do Senhor. De maneira que nós sabemos que o próprio Cristo falou que nos últimos dias aconteceria tudo isso, de maneira que é o que nós estamos vivendo, porém, ela não tem esse poder. Ela serve ainda, Deus, por bondade e misericórdia, mandando essas situações sobre a humanidade, como um aviso, como um alerta, de que tudo aquilo que ele disse sobre pestes, sobre todas essas coisas, terremotos, furacões, é simplesmente um alerta para nós, dizendo que o que ele falou está se cumprindo. Que toda a correção de Deus, ela também vem com misericórdia, para que as pessoas se despertem a entender que a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares. Então veja bem como que acontece de uma pessoa ir aos pés de Cristo. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo de número 6, que diz o versículo de número 44, quando Jesus está fazendo ali o seu discurso, dizendo que ele é o pão da vida. No versículo 44 ele diz: ninguém, pode acompanhar na sua Bíblia aí, ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, se o Pai não enviou e não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, a obra da salvação é tão gloriosa, ela é tão maravilhosa, que é Deus quem nos conduz aos cuidados de Jesus Cristo.
É assim que funciona a obra salvadora de Cristo Jesus. Somos convencidos pelo Espírito Santo que somos falhos e pecadores. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus e nos leva aos cuidados de Jesus Cristo. No mesmo Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos encontrar o seguinte, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo de número 27. Veja como funciona, como Cristo Jesus ele ajunta as suas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai, que me as deu, veja bem, liga lá com o versículo que nós acabamos de ler, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os irmãos percebem que Deus conduz, o Espírito Santo nos convence, nos conduz diante de Deus, Deus pega e nos leva até os cuidados de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3 e o versículo 3 diz que a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. O que me chama a atenção nesses versículos que nós acabamos de ler do capítulo 10 é que o Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós ouvimos a voz de Cristo um dia. Eu ouvi, vocês ouviram, não é? E o Senhor diz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, é o 28, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Para nós, queridos, é uma segurança maravilhosa, é uma segurança de que Cristo Jesus nos deu a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, resumindo essas palavras, eu digo, quando terminar este isolamento social, a humanidade vai continuar fria, vai continuar cada um para o seu lado, a humanidade vai continuar blasfemando no nome de Deus, eles vão continuar praticando as mesmas obras, como estão praticando as mesmas obras, os feminicídios têm aumentado, a violência está dentro dos lares, de maneira que pandemia nunca trouxe ninguém verdadeiramente aos pés de Cristo. Podem encher templos com a finalidade de algumas pessoas temerem a morte e o juízo de Deus, mas fazê-los verdadeiramente um cristão regenerado, esta é uma função exclusiva e única do Espírito Santo de Deus. É um trabalhar de Deus na vida do pecador. E quando Deus trabalha dessa forma na vida de um pecador, então ele leva até os cuidados de Jesus Cristo e o Senhor nos guarda de uma forma extraordinária. Jesus disse que aquele a quem o Pai enviou a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Queridos, esta é a certeza e a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Que esta palavra possa confortar o teu coração de uma forma maravilhosa, extraordinária, que ainda que sejamos acometidos por esta enfermidade, por esta peste deste século presente, aonde está apavorando milhões de vidas, nós estaremos descansando nos braços do Pai, em um lugar extraordinário, preparado, aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe a todos, em nome do Senhor, que Deus possa confortar os corações de todos nós. Nós estaremos orando agora, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E se porventura você está frequentando um templo religioso, simplesmente pelo fato de ter medo da morte e não saber para onde vai a tua vida, eu pediria que você pudesse examinar um pouquinho a sua vida e pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a ter a plena convicção e a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Querido Deus, nós queremos interceder neste momento, Senhor,
pela vida daquelas pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação, não têm certeza de vida eterna. Que num momento tão difícil como esse que nós estamos enfrentando, o Senhor possa confortá-las através do Espírito Santo e convencê-las, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor é o único caminho que nos leva até o descanso eterno. Pai, te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.